Olá! Hoje nós vamos retomar as resoluções de problemas da atividade 2 do Aprender Sempre de Matemática. No último dia que fizemos matemáticas, resolvemos a situação problema 1 e 2. Hoje nós vamos resolver a situação problema 3 e a 4. As duas envolvem valor monetário. Portanto, na hora de fazer o cálculo, devemos tomar cuidado com o uso da vírgula. Lembre-se, número embaixo de número, vírgula embaixo de vírgula. Tudo bem. Gostaria de chamar a atenção para o vamos praticar. Leia os problemas abaixo. Eles podem ter dados a mais ou dados a menos. Isso significa que do jeito que o problema está escrito, ele não dá uma boa interpretação. A gente não sabe que cálculo fazer. Por isso é importante que reescreva os textos dos problemas, retirando os dados que estiverem a mais ou completando com os dados que estejam faltando, para que os dois problemas sejam possíveis de serem resolvidos. Isso significa que depois de você descobrir o que tem a mais ou o que está faltando, você não deve sair calculando ou escrever uma história dizendo como ficou o resultado. Não. Reescreva a situação problema para que o problema seja possível de ser resolvido. Vamos lá. Na situação problema 3, Gustavo tem R$ 30 para tomar um lanche e ir ao cinema. Ele saiu de casa às 17 horas e o filme começa às 18. Quanto ele pagou pelo lanche? Vocês repararam bem? O Gustavo tem valor em dinheiro no bolso. A pergunta é quanto ele pagou pelo lanche. Tem alguma informação falando de quanto o lanche custou? E outra, ele saiu para tomar um lanche e para ir ao cinema. Tem ideia de quanto custou o bilhete para entrar no cinema? Na situação problema que acabamos de ler, tem essas duas informações? Não, não tem. Mas tem essa informação. Ele saiu de casa às 17 horas e o filme começa às 18. Pergunto para você, 17 horas pode ser o preço do lanche? 18 pode ser o ingresso do cinema? Não, né? Porque valor monetário é uma coisa, hora é outra. São unidades de medidas? São, mas não se relacionam com valores. Por isso, o ideal é que você possa completar esse problema. Se você quiser retirar essa frase, ele saiu de casa às 17 horas e o filme começa às 18, pode retirar, não tem problema nenhum. Mas o que está faltando nesse problema? O preço do lanche, o preço do cinema. Se o preço do lanche vai ser a resposta, então está faltando o preço do cinema, sim. Sem esse valor, a gente não consegue descobrir quanto que ele pagou pelo lanche. Então, o ideal é que você complete. Gustavo tem R$ 30 para tomar um lanche e ir ao cinema. Complete. O ingresso custou alguns reais. Ele saiu de casa às 17 horas e o filme começa às 18. Quer tirar essa frase? Pode tirar.
Não tem problema nenhum. Então, quanto ele pagou pelo lanche? Repare que a partir do momento que você reconheceu o que está errado e o que está faltando, o que tem a mais, que é a frase, e o que está faltando, que é o preço do ingresso, você vai pegar essas linhas e vai escrever: Gustavo tem R$ 30 para tomar um lanche e ir ao cinema. O ingresso custou tantos reais. Então, quanto ele pagou pelo lanche se não teve troco nenhum? Isso é uma situação problema. Não é para responder aqui se o ingresso custou tanto, não é para responder ele pagou pelo lanche X reais. Não. Esse cálculo você vai fazer na próxima página, lá na página 4, utilizando ou cálculo mental, ou decomposição, ou algoritmo. Então, depois que você escreveu a situação problema para que seja possível de ser resolvido, então você vai para a próxima página. Pega o quadro que dividiu em 4 partes, indica o espaço do problema 3 e aqui resolve o problema 3. A resposta, quanto ele pagou pelo lanche, você escreve aqui. Ele pagou pelo lanche tantos reais. Já no exercício 4, tem a seguinte informação: com os R$ 20 que tem, Patrícia vai comprar 3 canetas por R$ 3,75 cada uma. Quanto pagará pelas canetas? Essa situação problema pede assim: quanto ela pagará pelas canetas? Pergunta ótima. Ué, se cada caneta custa R$ 3,75 e ela vai comprar 3, pronto. Fazendo o cálculo correto já dá para descobrir aqui. Tá, mas e o que fazer com esses R$ 20 que a Patrícia tem? Não está faltando descobrir alguma coisa, o que fazer com esses R$ 20? Então para e pensa. Se cada caneta custa esse X e ela vai comprar 3, o dinheiro que ela tem é suficiente? Se for suficiente, que outra pergunta você pode fazer além de quanto pagará pela caneta? Pensou? Não é tão difícil assim. É só acrescentar mais uma pergunta aqui. Quanto ela pagará pelas canetas e quanto receberá de troco? Não seria uma boa ideia? Pois é. Então, assim como todos os outros, você deve reescrever a situação problema. Não é contar histórias ou colocar a resposta. É reescrever. Então, aqui nessas linhas você vai. Com os R$ 20 que tem, Patrícia vai comprar 3 canetas por R$ 3,75 cada uma. Quanto pagará pelas canetas? Ela receberá troco? Qual será o valor do troco? Isso é uma situação problema. Escrito isso aqui, você vai lá no quadro, coloca o número 4 para indicar que é a situação problema 4, faz os cálculos nesse espaço e embaixo responde as 3 perguntas. Ela pagará pela caneta X reais. Sim, sobrará, ela receberá troco e o troco será de X reais. Pensou um pouquinho? Ótimo. Então, mãos à obra. É hora de pegar lápis, borracha e trabalhar na escrita. Um abraço e bom trabalho!